Na aula anterior, nós vimos o mecanismo de ciclo cardíaco. Agora, nessa aula final, nós vamos abordar alguns detalhes decorrentes do ciclo cardíaco. Então, para você entender, é muito importante que você tenha assistido às outras aulas, anotado, tirado suas dúvidas, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre os sons que o coração produz ao longo do ciclo cardíaco. Os sons cardíacos também são chamados de bulhas cardíacas, né? Em geral, nós percebemos dois sons cardíacos, tum, tá, em cada ciclo cardíaco, né? E a pergunta que a gente quer responder agora é: o que gera esses sons, né? É a contração do músculo cardíaco responsável por esses sons? Não, porque o músculo cardíaco tem o mesmo mecanismo de contração do músculo esquelético. E o músculo esquelético não faz barulho quando ele, não faz nenhum ruído quando ele contrai. Então não é a contração muscular. Mas durante o ciclo nós observamos, tá. Se você colocar a sua orelha, né, perto do peito de uma criança, de um mocinho, de uma mocinha, sei lá, a gente percebe os sons cardíacos. Se você quiser amplificar esse som, você usa um estetoscópio, mas é possível escutar os sons gerados pelos ciclos cardíacos. E, primeiro, quando ocorrem e por que são esses dois sons, por que um é mais intenso e outro menos intenso. Então, nesse esqueminha aqui, nós vemos o seguinte: aqui é um registro, é um fonograma, um registro dos sons cardíacos. Em geral, os sons cardíacos, eles acontecem no momento de fechamento das válvulas. A gente vai ver o porquê. Então, o primeiro som cardíaco, a primeira bulha cardíaca, o tum, ele é mais intenso e ocorre no momento de fechamento das válvulas atrioventriculares. E o segundo ruído, o segundo som cardíaco, que é o tá, ele acontece no momento de fechamento das válvulas semilunares. Então, vamos entender por quê. Bom, aqui nós vemos uma válvula aberta, permitindo o fluxo, e aqui nós vemos uma válvula fechada, na qual não há fluxo. As válvulas cardíacas são feitas para impedir que o fluxo inverta o seu sentido. Então, ela, quando está fechada, não deve ocorrer passagem de fluxo. Se ocorrer, é porque não está no seu estado fisiológico, mas sim patológico, ok? O que gera os sons cardíacos é o tipo de fluxo sanguíneo que está passando pelas válvulas. Então, quando nós temos um fluxo organizado, unidirecional, nós chamamos esse fluxo na física de fluxo laminar. E o fluxo laminar, ele é silencioso. Quando nós temos mistura entre a camada de fluido, aí nós temos fluxo turbulento. O fluxo turbulento gera sons. Então vamos avaliar o que acontece com as válvulas. Quando nós temos uma válvula totalmente aberta, o fluxo sanguíneo que está passando é um fluxo laminar, organizado, unidirecional, que é silencioso. Quando nós temos a válvula fechada, não há fluxo, então não há ruídos. E nós temos dois estados intermediários, que é quando a válvula está abrindo ou quando ela está fechando. O que acontece? Quando ela está abrindo, ela vai, olha, estava fechada, ela vai abrir no sentido do fluxo. Então, a abertura da válvula dificilmente provoca colisão entre o sangue que está aqui e as paredes, porque ela abre rapidamente a favor do fluxo. Agora, quando a válvula está fechando, ela fecha contra o fluxo. Então, o fluxo que vinha para cá acaba se chocando com as paredes e promovendo sons, que são os ruídos cardíacos. É por isso que a gente observa que as bulhas ocorrem durante o fechamento das válvulas. E se a gente voltar, vamos lá, vamos voltar para o ciclo cardíaco. Opa, aqui mesmo, vamos voltar para o ciclo cardíaco. Onde ocorre o fechamento das válvulas? Ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares, dividindo a sístole atrial da sístole ventricular. Então, aqui é o primeiro tum. O segundo tum, que é na verdade um tá um pouquinho mais agudo, a sístole ventricular
o fechamento das válvulas semilunares divide a sístole ventricular da diástole ventricular. Então, aqui é o tum, aqui é o tá. Tum, tá. Então, com isso, nós vemos que o primeiro som cardíaco, a primeira bulha mais intensa, ocorre durante o fechamento das válvulas atrioventriculares. E a segunda bulha está durante o fechamento das válvulas semilunares. Nós vemos aqui, ó, tum, tá, tum, tá. Fechamento das válvulas atrioventriculares, fechamento das válvulas semilunares, fechamento das válvulas atrioventriculares, fechamento das válvulas semilunares. Esse som aqui que vocês estão ouvindo, ele na verdade não é audível, né? Ele está marcado aqui, mas ele não é audível. Então nós temos tum, tá, tum, tá. Com isso, então, nós aprendemos tudo o que é importante sobre o ciclo cardíaco. Eu fortemente recomendo que vocês peguem um livro de fisiologia para ler o texto. O texto tem um começo, meio e fim de ideias. E depois de você assistir essas aulas, sequência de aulas, anotar suas dúvidas, ir ao livro, se precisar me envie dúvidas. Eu quero testar se você aprendeu o ciclo cardíaco, se você aprendeu os conhecimentos sobre o ciclo cardíaco. Então, aqui através desse QR Code, você acessa um outro questionário, ou então através desse link aqui, que você precisa digitar, você vai acessar outro questionário, que é o mesmo, para vocês testarem seu conhecimento e para eu saber se você está realmente apto a prosseguir no curso de fisiologia, fazer a prova e ter uma boa nota, ok? Muito obrigada, foi um prazer ter vocês assistindo essas aulas e espero que tenham aprendido tudo de ciclo cardíaco.